E nosso estudo de hoje tem o título Verdades Duras, é a lição 41 do livro Palavras de Emmanuel. Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. A maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Então, como a lição é muito longa, a gente vai pegar alguns textos e vai comentando. Em primeiro lugar, ele vem chamar a atenção de que Cristo nunca endossou esse dogmatismo, essas verdades inquestionáveis e sem explicação, e nem intransigência por normas de ação. Mas que o problema nosso é que, assim como na época de Cristo, as pessoas procuram Cristo para a solução dos seus problemas imediatos. Então, o que acontece? O Cristo, na época, era visto como um curandeiro. Alguém que está curando o cego, alguém que está colocando coxo para andar. Então, eu vou pegar meu pai que tem problema de saúde, vou procurar levar correndo na direção desse curandeiro, desse mago, desse feiticeiro, para ver se ele cura também a saúde, restabelece a saúde do meu pai. É assim que acontecia na época e é assim que, a grosso modo, acontece ainda nos dias de hoje, com muitos de nós. E depois ele fala assim, tem muitos até que escutam a palavra do Cristo, e se você parar para prestar atenção, a pessoa realmente estuda o Evangelho, ela vai saber falar trechos decorados. Porém, a pessoa registra aquilo, mas vai sempre adaptando as suas virtudes e seus vícios ainda também. E o problema maior é adaptando aos nossos vícios, encontrando sempre motivos para continuar fazendo ou deixando de fazer alguma coisa que é flagrantemente contrário ao Evangelho de Jesus. E muitos até encontram também uma força subornável. Por que ele fala subornável? E a gente tem que entender que as promessas que são feitas, eu cumpro daqui, o senhor pode me dar dali, isso é suborno, né? Então a gente tem que começar a pensar dessa maneira. Vamos agora para os próximos parágrafos. O que seria da criança sem a experiência? O que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ou alargamento de caminho. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estimar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Do serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Então, agora nesses 3 parágrafos, ele vem falar para a gente, chamar a atenção para a gente que as aflições, as dificuldades e as lutas, elas vão sempre existir na Terra. E aqui na Terra elas fazem parte de um programa de evolução de cada um de nós. Então a gente tem que começar a colocar na cabeça uma coisa, né? Que, na verdade, a Terra nunca vai ser um local de férias, um local de veraneio. Não, não é para isso. Aqui é luta mesmo. Por isso que o nome é expiações e provas. E no serviço cristão ninguém foi chamado a repousar. A gente vai descobrindo que quanto mais a gente descobre o Cristo e traz o Cristo para dentro do coração, mais trabalhos aparecem, mais nós somos convocados para os serviços do mundo. E ele começa falando, mas o que seria da criança sem a experiência? E o que será do espírito sem a necessidade? Aliás, são muitos os textos que falam sobre isso. Parece que quando a gente não está sendo testado da maneira exata,
na medida exata, a gente relaxa. Quando, na verdade, quando o teste de verdade aparece, é o momento que a gente começa a buscar a fé, começa a buscar o lado religioso, porque ali veio a dor e veio o teste de verdade. Eu me lembro até de uma história muito interessante, que logo após a Segunda Guerra Mundial, os mares ao redor do Japão ficaram contaminados, e o japonês tem muito costume de comer o peixe cru, que é o que a gente chama aqui de sashimi. Então, eles buscavam agora as navegações para ir lá no alto mar, bem distante daquela costa, para buscar o peixe cru. Só que eles levaram bastante tempo, bastante experiência, até conseguir chegar numa experiência interessante. Para encurtar a história, depois de várias experiências, eles resolveram levar um grande aquário dentro do navio, e dentro desse aquário ele colocava pequenos tubarões. Então, os pequenos tubarões, eles vinham de lá para cá devorando aqueles mais fracos, mas mantinham o peixe o tempo todo em atividade para defender a sua vida, e por conta disso, quando chegavam, os peixes estavam frescos para ser consumidos da maneira que eles gostam. Quer dizer, isso traz uma série de ensinamentos para a gente, porque o ser humano é exatamente da mesma maneira. Continuando agora, nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, mas jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes, propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Essa frase do Emmanuel, ela é muito profunda, mas nós vamos colocar aqui uma coisa, né, junto com o Emmanuel aqui. É a regra quase absoluta em um mundo de expiações e provas. Por que a gente fala isso? A gente fala quase absoluta, que a gente sabe que alguns missionários, alguns espíritos mais evoluídos vêm aqui até a gente para impulsionar. Mas nós, em primeiro lugar, nós não chegamos perfeitos aqui na Terra e não vamos sair dessa encarnação ainda perfeitos daqui da Terra. Então, se a gente não está perfeito ainda, é natural que a gente ainda traga algumas mazelas, ainda traga algumas coisas para corrigir no meio do caminho. Então, o que acontece? Todos nós, expositores espíritas, padres católicos, pastores evangélicos, membros de religião, nós exibimos certas atitudes quando pregamos, e a gente adota outras quando está em atividade, porque somos todos aprendizes do Evangelho de Jesus. Mas isso aqui não pode ser nunca para desanimar a gente, tem que ser para impulsionar, para que a gente siga sempre para frente e para o alto. Eu já vi uma vez uma companheira falando assim, eu não vou falar sobre determinado assunto, porque esse eu não consigo praticar ainda. Eu só vou falar sobre aquele que eu consigo praticar. Eu falei para ela, olha, se eu for falar só sobre aquilo que eu consigo praticar, eu vou falar de poucas coisas. Agora, quando a espiritualidade começa a provocar a gente, você está tendo dificuldade de perdoar, toda hora você recebe um convite para fazer uma palestra, uma exposição sobre perdão. É a espiritualidade te dando aquela catucada, te obrigando a estudar para que você definitivamente consiga tomar a iniciativa de tentar aplicar a sua vida moral também. Então a gente não deve deixar esse tipo de parágrafo ele desestimular. Ele tem que ser para empurrar a gente para frente. O Emmanuel também faz um comentário que hoje tem muitos templos de pedra, mas ao mesmo tempo tem muito desencanto nas almas, mas na verdade também é um momento evolutivo, porque na história da humanidade a gente não tinha acesso à religiosidade como está tendo agora, ao Evangelho de Jesus como está tendo agora. Então está sendo um momento muito especial, sim. A pessoa abre aquela igrejinha na sua garagem de casa, bota a caixa de som, canta o louvor e estuda o Evangelho por conta própria, sem ficar preso a dogmatismos e interpretações dessa ou daquela religião. E o texto é maior do que isso, a gente fica aqui agora com a nossa
na nossa análise. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.